Olá, amigos do Esporte em Debate. A satisfação é renovada em estar com você aqui na TV Assembleia, canal 51.2. Você sabe que nós temos sempre um encontro marcado para falarmos de esporte. E aqui, o esporte em dimensão maior na sua televisão. Gente, o programa de hoje está imperdível e você vai ver no Esporte em Debate aqui na TV Assembleia. Festa tricolor do Castelão. Sampaio empata com Volta Redonda e garante o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. São Bento e Fortaleza também garantiram acesso à segunda divisão nacional. Você vai ver ainda uma matéria especial sobre a graduação em uma escola de capoeira aqui na capital. E mais, uma entrevista com o presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônio Américo. Ele fala sobre a Série B do Campeonato Maranhense, o acesso do Sampaio Corrêa e projetos futuros para o futebol maranhense. Gente, tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate, que já está no ar. Iniciamos o Esporte em Debate de hoje de forma diferente. Nós estamos recebendo o presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônio Américo Lobato Gonçalves, para falarmos sobre o acesso do Sampaio Corrêa, conquistado neste sábado. O Sampaio foi a equipe de melhor campanha na primeira fase do Campeonato Brasileiro, entre todos da Série C, e foi a primeira equipe também a conquistar o acesso para a Série B do futebol brasileiro em 2018. Presidente, muita festa por parte do torcedor. O futebol do Maranhão está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. O que representa isso na sua ótica para o futebol do Maranhão? Representa muito, né? Primeiro, nós estamos na elite do futebol brasileiro agora, né? Com essa acessão do Sampaio. Somos dentre os 40 melhores clubes do Brasil, estamos entre eles. E acredito que o Sampaio não deva perseguir ir para a Série A insistentemente já nesses primeiros anos. Tem que ir acumulando experiência, melhorando o time. Entender mais como é a Série B, né? Exatamente, entender mais como é a Série B. Fica aí 2, 3, 4, quem sabe 5 anos na Série B, para depois pensar em ir para a Série A. Mas é importante para o futebol maranhense. Esse foi o principal erro, na sua opinião, ano passado, quando o time caiu? E eu sempre discutia com o Sérgio, tu não pode desfazer a base do teu time. E ele sempre desfaz a base do time porque não tem recursos para fazer face àquilo que é oferecido em outros estados. Mas acredito que ele agora vai fazer todo o possível para manter a base da equipe, para que ela já inicie o Campeonato Maranhense, a Copa do Nordeste ano que vem e a Série B com uma força já mais ou menos equilibrada, que não é um campeonato fácil esse da Série B. Mas voltando aqui à sua pergunta, é muito importante porque a gente sobe no ranking de federações, e se nós conseguirmos ultrapassar Rio Grande do Norte, que não está muito distante, nós poderemos ter 3 vagas na Copa do Brasil. Então, foi ruim o Moto não ter permanecido na C, mas muito bom o Sampaio ter ido para a Série B, porque a gente galga mais alguns pontos e isso nos torna agora dava, mais né, para o Moto ter permanecido. Dava, né, para o Moto ter permanecido. O jogo contra o Clube do Remo, por exemplo, né, o Moto ganhando, se tem vencido aquele jogo, não tem cedido o empate, o Moto hoje estaria na Série C, o Sampaio na Série B do Campeonato Brasileiro. 2 jogos para o futebol era 2 jogos muito daquele bom. Classificaria o Moto por mata-mata, né? Mas agora trabalhar para fazer uma boa Série D e voltar para a Série C ano que vem. Presidente, tivemos um ano com muitas diferenças em relação ao futebol do Maranhão, né? Nosso campeonato estadual, nós tivemos alguns problemas durante o campeonato foi judicializado, isso foi uma pena. O Sampaio conquistou, o Cordino apareceu como destaque, né? Foi uma sensação, na minha opinião, da competição. E o Sampaio passou por uma reconstrução, né? Entendeu o que aconteceu em 2016, viu os erros que não poderia cometer em 2017, iniciou um primeiro turno do campeonato, eu me recordo bem, o torcedor também, que o Sampaio, entre 8 participantes, no primeiro turno, chegou em 5º lugar, ficou fora da decisão do primeiro turno. Eu acho que aí foi um golpe muito grande e fez com que o Sampaio reformulasse todo o projeto. E o torcedor vem a reboque nesse projeto, né? O torcedor não vinha comparecendo este ano de 2017. A presença era sempre pífia no estádio. E no momento interessante do Sampaio mostrando força, mostrando futebol, dando uma grande demonstração ao Brasil, né, de competência, né, para chegar entre 20 clubes na Série C dos 2 grupos, e olha que a gente tem equipes com um poderio financeiro muito maior, né, do que o Sampaio e de todo o futebol do Maranhão, e o Sampaio chegou em primeiro. Foi determinante isso tudo para que o Sampaio hoje estivesse nessa situação de clube classificado para a Série B do campeonato e puxando a fila, porque foi o primeiro.
Já que no ano passado, por exemplo, equipes fortes como o Bragantino, por exemplo, das equipes que caíram, ninguém conseguiu o acesso, só o Sampaio. É verdade, e o Sampaio ficou em primeiro lugar com 3 rodadas de antecedência, né? É verdade. Melhor visitante de todo o campeonato, fez uma excelente participação. E isso demonstra, Jura, que o torcedor, ele quer o incentivo. Qual é o incentivo do torcedor de ir para o estádio? Vitórias. Ele não vai para um estádio para ser derrotado por um adversário e servir de chacota depois para os colegas. Então, o que motiva o torcedor é a vitória do clube. O Sampaio começou a vencer, começou a apresentar uma boa campanha, o público voltou. O público ontem compareceu em massa, deve ser um outro grande jogo também contra o Fortaleza aqui. E é assim que espera, que se forme boas equipes. O Cordino, que você falou, vem se mantendo na Série A sempre com uma regularidade. É verdade. Ele não cai. Desde quando entrou na série A do Maranhense, ele nunca caiu. E ano que vem vai para a pré-Copa do Nordeste. Pré-Copa do Nordeste, vai disputar Copa do Brasil. 13, Copa do Brasil e Série D, né, junto Também. com o Imperatriz e Moto. São 3 participantes do nosso estado. Presidente, o que é possível fazer para que esse futebol do Maranhão ele tenha uma estrutura capaz de se manter? Olha, nós somos Série B hoje do Campeonato Brasileiro, mas analisando friamente, nós não temos uma grande estrutura financeira para bancar, por exemplo, hoje, essa divisão. O Sampaio tem um patrocínio de 8 milhões no ano que vem? Tem. Mas o Sampaio vai ter que usar parte já desse recurso do ano que vem, este ano. Porque existe um déficit aí em relação aos jogadores, premiação, isso tudo. Como fazer, como presidente da federação, de que forma o senhor vem pensando para dar uma estrutura ao futebol do Maranhão à altura daquele que ele merece, no aspecto financeiro? Já que, por exemplo, iniciativa privada é muito tímido o patrocínio. O governo do estado, através da lei de incentivo, foi importante? Foi. Vai ser? Vai. Tem que ser. Mas a gente sabe que este ano os recursos, né, destinados através da lei de incentivo chegaram até um pouco atrasado e num volume bem menor do que o ano passado, né? O governo do estado tem ajudado. O governador Flávio Dino tem todos os anos se empenhado em ajudar o futebol maranhense. Não podemos dizer nada contra isso, só temos a aplaudir. Mas tem que ser através do poder público. Em Pernambuco, são 13 milhões por ano. 13 milhões. 13 milhões por ano para os clubes. Em Goiás, que são 2 estados onde participam sempre um clube da Série A, são 12 milhões e alguma coisa, eu até tenho a cópia da lei. Onde tem, no Pará, há incentivo para os clubes também participarem. Se nós tivermos aqui, nesses primeiros campeonatos, esses campeonatos mais de base, Série D e Série C, a ajuda do governo, da prefeitura e do governo, na hora que chegar na Série B, ele já dispõe de recursos de cota de televisão que ele pode se manter. Mas nessas fases que são mais embrionárias, digamos assim, da participação dos nossos clubes, tem que haver... a competição não dá, né, essa estrutura financeira para o clube, não é um pagamento de hospedagem, né? E às vezes quando o clube precisa chegar antes, tem que bancar, né? Exatamente. Para poder ficar 2, 3 dias a mais de diárias, né, traslado e outras coisas mais. Tem ajuda de passagem, mas enfim, não paga a folha salarial. Não, né? Paga em hipótese alguma. Eu acho que a saída é essa, como é feito em outros estados. Pernambuco ficou 2 anos. E você vê como caiu a média de público deles, porque ficou 2 anos sem o patrocínio do governo do estado. Agora voltou o patrocínio, tanto que a decisão deles de sair, do esporte de sair da Copa do Nordeste foi em função disso. Porque ele recebe muito mais do governo do estado para participar do estadual e acha que deveria receber bem mais para participar da Copa do Nordeste. Então eu acho que não tem mistério, o empresariado do nosso não ajuda como deveria ajudar, as empresas maranhenses, até porque também algumas não têm muita capacidade. Como é que o senhor se sente como presidente, sabendo que empresas, algumas delas, nasceram, cresceram, se expandiram pelo Brasil e parte do mundo, aqui no Maranhão, a partir do Maranhão, e de repente patrocina clubes, eu vejo, da 2ª divisão do Rio de Janeiro, do Chile, e não tem o patrocínio aqui ao Sampaio, ao Moto, ao Maranhão, ao Imperatriz, ao Cordino. É condenável essa situação, mas a notícia que se tem sobre isso é que ele gasta muito menos. Ele chega para um clube daquele lá do Chile, se eu vou te dar $15 mil para tu participar, para tu colocar aí, e eles aceitam.
Aqui 15 mil dólares não daria para sustentar um time, mas seria bem-vindo também. 15 mil dólares para os clubes do Maranhão, colocaram na sua camisa, seria um valor bem-vindo, já daria para pagar algumas coisas. Mas é uma questão de negociação. Agora, que é triste, ele poderia investir um pouco mais. Principalmente o Sampaio, que está na Série B agora, que vai ter uma visibilidade nacional muito maior. A federação tem algum projeto nesse aspecto de marketing para buscar esses recursos financeiros para o ano que vem, principalmente para o campeonato estadual, porque tudo perpassa pelo campeonato. Vaga de Copa do Brasil, Campeonato Maranhense, que você consegue como campeão ou vice. Copa do Nordeste, que o Sampaio vai receber R$875 mil, não é isso? Isso. Na primeira fase. Perpassa o quê? Pelo Campeonato Maranhense. O campeonato ele tem um valor imenso. O campeonato ficou mas muito valorizado. Precisa de recursos para que a competição seja melhor organizada, melhor executada e que os clubes possam ter condição de investir na contratação de jogadores para ter um nível técnico melhor, né? Desde quando eu entrei, nós fizemos um projeto para tentar viabilizar o patrocínio do Campeonato Maranhense. Eu tenho até ainda esse projeto lá. E coincidente, eu venho ano a ano fazendo reuniões com empresas de marketing, de empresas que se interessem para fazer isso. Nunca conseguimos absolutamente nada, a não ser um pouco ali da Ambev, recurso pequeno, que não é o suficiente para manter os clubes ou para pagar a despesa do campeonato. Coincidentemente, hoje, às 2h30 da tarde, nós vamos ter uma reunião na Federação, diretoria da Federação, com duas empresas que estão... que o ano que vem é o ano do centenário da Federação, o ano do centenário do futebol maranhense. É um ano especial. É um ano especial. Então, nós vamos começar um planejamento agora, porque queremos fazer durante todo o ano... São duas empresas maranhenses? São duas empresas maranhenses. O senhor pode falar os nomes? Olha, eu não sei o nome das empresas. Uma delas é do Delon, que é da Difusora. Foi da Difusora, né? Uma delas é do Delon. A outra eu não sei de quem é o rapaz. Ele ficou de convidar outra empresa. Que se somar para ver que se faz um grande campeonato, principalmente porque é o centenário da federação. E tentar vender. Para você ter uma ideia, eu já contratei até o marqueteiro da Federação do Rio Grande do Norte, o Alan, que veio até aqui, mas depois não se interessou. Eu não sei por que ele não se interessou em continuar o trabalho. Lá ele consegue 600, 800, 1 milhão para o Campeonato Potiguar. Então a gente chegou até a contratá-lo, mas não foi para frente. Vamos tentar, vamos continuar tentando. Hoje tem essa reunião para ver se... Presidente, a gente está falando de acesso do Sampaio Corrêa, mas vem aí também o Campeonato Maranhense de acesso à primeira divisão em 2018, que é a segunda divisão. E com 6 equipes participantes, o Chapadinha, depois da tabela, a forma de disputa da competição divulgada, desistiu de disputar? Desistiu. Oficialmente eles já entregaram o documento. Parece que o prefeito não tem recursos para bancar o time. São 2 jogos fora, mas 3 jogos. Não quer investir, né? Não quer investir. E o estádio também precisaria de uma boa reforma para poder... O Lucídio Frazão. Exatamente, para poder pegar. E agora nós estamos com a notícia de que Pinheiro também está desistindo. Eu também recebi a notícia Mas de eu já Pinheiro. conversei hoje com o Filemon. Vou ter uma conversa com o prefeito Luciano Genésio. O pai dele foi quem colocou o PAC uma vez na Série A do Campeonato Maranhense. É uma pessoa que gosta de futebol. Nós vamos ter uma reunião ainda hoje, na parte do final da tarde, começo da noite, por telefone mesmo. Vou conversar com o prefeito Luciano para ver se a gente alinha para que não desista. Até porque nós somos obrigados, como já está tudo divulgado, tabela, regulamento e tudo mais, nós somos obrigados a encaminhar... Começa em outubro agora. Começa em outubro. Somos obrigados a encaminhar essas situações para o Tribunal de Justiça Desportiva. E com certeza, como está no regulamento geral, esses clubes ficarão impedidos de disputar qualquer competição estadual por 2 anos. Presidente, vamos falar agora de decisão de título. Sampaio, depois dessa campanha toda, vai para a semifinal contra o Fortaleza. Primeiro jogo lá no final de semana, o segundo jogo no final de semana subsequente aqui em São Luís, no Castelão. É claro que o futebol do Maranhão, a torcida do Sampaio está ávida por mais uma estrela no peito. O Sampaio quer a conquista do Campeonato Brasileiro, os jogadores, o presidente Sérgio Frota, né, a comissão técnica com Francisco Dias. Tenho a certeza que a Federação Maranhense também, de Futebol também. Agora, alguma preocupação em torno desse momento decisivo? Porque lá em Fortaleza estão fazendo uma festa tremenda e dizem lá também a mesma coisa, que Fortaleza vai buscar o título. Depois de 8 anos batendo na trave, eles conseguiram subir. O Sampaio atrapalhou algumas vezes essa subida do Fortaleza. A gente fica um pouco preocupado por causa das tensões que ficam à flor da pele. Mas já conversamos com o Coronel Marinho, que é o diretor de arbitragem da CBF. Os árbitros que irão para sorteio todos esses jogos serão árbitros FIFA.
Isso está confirmado. Isso está confirmado, né? Ele nos fala que existe essa preocupação, porque são jogos extremamente decisivos, né? Agora foi para a classificação e agora será para a decisão do turno. Então, nós estamos atentos, iremos para Fortaleza. Eu tinha uma reunião marcada com as ligas em Pinheiro no sábado, mas eu já falei com o Filemon para reagendar para domingo, porque eu volto. Você vai lá para dentro da CBF, né? Vou Acompanhar, lá dentro, exatamente. Porque jogo se ganha dentro de campo e os bastidores exatamente, também é importante. Nós né? temos que... Havia uma preocupação da imprensa, eu até conversei com o Sérgio Frota, desse hábito. Leandro Voaden. Mas ele havia sido afastado da exato, Série A. Mas ele voltou e voltou bem, e apitou, não comprometeu absolutamente nada. Você está rindo por quê, presidente? Porque ele voltou bem. Não, é o nosso acesso. Faz parte do trabalho, né? É verdade. Tem que ter. Presidente, obrigado por ter vindo aqui ao Esporte Debate. Parabéns a todo o futebol do Maranhão, à federação. O senhor está, nesses anos aí, à frente do comando do futebol do Maranhão e já tem a oportunidade de comemorar o acesso de 2012, né, o título invicto, 2013 o vice-campeonato brasileiro do Sampaio, o acesso à Série B, a queda no passado, faz parte, né, da história, e este ano a redenção, o acesso do Sampaio para a Série B. Né? Agora nós vamos lutar para levar outros para a Série B e quem sabe a Série A, né? É possível? É possível. É possível. O senhor vai dar uma ajuda aí ao Moto, a federação? Não, quem está dando ajuda para o Moto é o Antônio Américo. Eu estou com uns recursos de honorários advocatícios que eu devo receber ainda essa semana e prometi um valor substancial para o Moto e vou cumprir com a minha palavra. Eu só receber esse recurso que estarei contribuindo para que ele saia. O Moto fechar a conta? Fechar a conta desse 2017 e partir para 2018 com o planejamento. Um abraço, presidente. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade. E a expectativa agora é, sem sombra de dúvidas, a conquista do título da Série C por parte do Sampaio Corrêa Futebol Clube nesta temporada 2017. Vou falar com meu parceiro Gregório Dantas, está chegando aqui no Esporte Debate. Tudo bem, Greg? Tudo bem, Juliano. Você viu aí o presidente da federação, Antônio Américo, falando sobre esse momento de acesso, né, do futebol do Maranhão e o que representa, inclusive, o acréscimo de vagas para o Maranhão pode surgir na Copa do Brasil, né? Exatamente, Juliano. Tem alguns pontos, claro, que merecem destaque na entrevista do presidente Antônio Américo. Esse aqui, com certeza, é um, porque, de acordo com o presidente, né, que já fez o levantamento dele, é óbvio, com a ascensão do Sampaio à Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, o Sampaio pode começar a ameaçar o Rio Grande do Norte no ranking nacional da CBF, né? Das federações. Das federações, no ranking nacional das federações na CBF. Somam pontos, né? Somam pontos com a conquista de cada clube, né? Da respectiva federação. E o Sampaio pode fazer com que surja mais uma vaga para as equipes maranhenses, da Federação Maranhense na Copa do Brasil. Então, o resultado é importante também nesse caráter, vamos dizer assim, esportivo do modo macro, né, do estado inteiro do Maranhão. Mas tem vários outros pontos que eu gostaria de destacar também na entrevista do Antônio Américo, como, por exemplo, a Série B do Campeonato Maranhense, né, que vai começar agora em outubro. Tivemos uma divulgação de uma tabela. E essa notícia não é boa, né? Que ele passou, né? O Chapadinha, depois da tabela divulgada, depois da fórmula de disputa assinada por todos os representantes de clubes, o Chapadinha simplesmente desistiu. E é uma praça interessante, uma equipe, né, da cidade de Chapadinha, do Baixo Parnaíba, que já disputou vários campeonatos estaduais, né? É verdade. E também essa notícia aí não foi nada boa, porque, como você bem lembrou, já estava divulgada toda a tabela da Série B, inclusive com a separação em 2 grupos, grupo A, grupo B, de 3, subiria apenas um clube, mas depois dessa notícia tivemos uma pior ainda, que será a possível desistência também do PAC, né, o Pinheiro Atlético Clube da cidade de Pinheiro, né? Mas pelo que eu entendi do Antônio Américo, né, ele próprio está envolvido, né, nessa tentativa de não deixar, né, o Pinheiro Atlético Clube desistir da disputa do campeonato. Primeiro porque é uma praça interessante por demais, sempre que o PAC disputou o Campeonato Maranhense, né, revelou bons jogadores, quantos e quantos jogadores. Verdade. Né, a gente, César Padre, outros grandes jogadores que a gente não viu surgir lá na Baixada Maranhense e que muito, né, ajudaram a construir a história do futebol do Maranhão. É verdade, e Pinheiro é uma praça tradicional, né? Uma das maiores cidades do Tem um estádio lá, o Costa Tem um Rodrigues, estádio, né? É claro que precisa de algumas reformas do estádio Costa Rodrigues, algumas melhorias, mas também seria muito importante que o presidente conseguisse reverter a situação e o Pinheiro disputasse, até porque ele lembrou que se a equipe, depois de ter assinado não disputar, pode ficar até 2 anos sem disputar competições oficiais, né? Porque a desistência a partir de agora, depois da divulgação da tabela, depois da fórmula de disputa assinada, a federação tem que encaminhar a situação para o TJD. Exatamente. E o Tribunal de Justiça Desportiva pode punir. Estão desistindo. Exatamente. Outro ponto que eu queria destacar também é a preocupação com o presidente com relação a esse jogo
lá em Fortaleza agora, falando da Série C, né? E tem que ter mesmo, né? Tem que ter mesmo. Fortaleza estava há 8 anos batendo na Isso. trave. O próprio Sampaio já atrapalhou em diversas oportunidades Certo. a tentativa do acesso do Fortaleza. E lá eles não falam em outra coisa senão chegar à conquista do título da Série C. Que nós queremos também, né? Nós queremos também, seria o 4º título brasileiro, 4º campeonato nacional da equipe do Sampaio Corrêa, né? O Fortaleza vem com tudo para cima disso, porque, como você bem lembrou, o Fortaleza disputar 8 anos a Série C, estava numa agonia danada, né? Conseguiu essa vaga para disputar com o Sampaio Corrêa. É bom lembrar, lógico, que o primeiro jogo dessa partida acontece já agora, dia 1º, né, se eu não me engano. 1º de outubro. Que é um domingo, né? E o dia 8 de outubro, o segundo jogo no Castelão. Isso, no Castelão. O presidente até informou a gente que vai viajar para Fortaleza para cuidar de todos esses bastidores. É uma guerra de bastidores. Lógico, né? E é importante. A arbitragem nesse momento é fundamental. Lógico. Estar dentro da CBF, ver o sorteio, ver o trâmite e a logística de um jogo como esse. Né? Lógico. Tá muito certo ele. Futebol não se ganha só dentro de campo. Não. Tá muito também. Lógico também fazer isso, toda essa preparação. Já é uma boa informação saber que os árbitros selecionados para essa disputa serão árbitros FIFA, né? Isso aí já é uma... Aliás, essa notícia é exclusiva aqui do Sport Isso, ele Debate. acabou de divulgar aqui pra gente, serão árbitros FIFA, então é importantíssimo saber isso aí também. E para finalizar, outro ponto que eu queria destacar na entrevista dele foi finalizar mesmo, quando ele finalizou dizendo que vai ajudar o motoclube. Importantíssimo. Com recursos próprios, né? Ele é advogado, o escritório dele de advocacia, com seus honorários. Ele vai destinar parte para ajudar o motoclube a fechar a conta agora, né? Pagar despesas no encerramento dessa temporada. Exatamente. É importantíssimo isso, porque o moto, como a gente sabe, está devendo quase todo mundo. Encerrou a campanha na Série C 2017 rebaixado e devendo 2, 3 meses de salário para diversos jogadores. Então, se o moto vacilar, pode penar através de processo na Justiça Trabalhista. Então, é importantíssimo resolver a situação para que ano que vem o moto remonte o time com uma nova diretoria ou então com a mesma, pode ser que seja a mesma, mas que remonte o time, pense a partir desse momento. Ressurja forte, né? Isso, pense a partir desse momento o ano de 2018 e com as contas pagas. Depois do intervalo, você vai saber como foi o encontro de capoeira regional realizado no final de semana em São Luís. E o destaque também para o aniversário de uma das mais importantes agremiações do futebol nordestino, o Maranhão Atlético Clube. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta com o Esporte em Debate. Gente, o repórter Ronald II, além de um grande repórter, ele tem diversas habilidades. Ele esteve no final de semana acompanhando o encontro de capoeira regional. Aproveitou também para jogar a capoeira que ele entende muito bem e gosta de participar. E é um show à parte esse cidadão, viu? Veja como foi. O encontro realizado pelo Grupo Camará Capoeira reuniu capoeiristas de vários grupos na Academia do Mestre Miyagi para celebrar a festa dos aniversariantes do mês e unificar as graduações dos praticantes. Capoeira, para mim, é uma coisa muito importante, porque é onde a gente tem a oportunidade de trazer crianças da rua, né, fazendo projetos para que eles venham participar dessa linda capoeira maravilhosa nossa, né, do Maranhão, que é uma capoeira boa, né? E com isso a gente vai fazendo essas pequenas festas, pequenos eventos para socializar essas crianças. Não são só as crianças, como os idosos, adolescentes, né? E todos aqueles que têm um preconceito com a própria capoeira. E a gente traz para o nosso mundo. E aí ele vai descobrindo, né, a importância da capoeira na nossa vida como atividade física, como esporte, como cultura. Teve um mestre que passou aqui na minha casa e ele me disse uma coisa e eu tomei pro resto da vida. Capoeira entra no seu sangue, corre na sua veia. Então você ama, simplesmente você ama. Eu sou capoeirista de coração. Eu sou capoeirista porque eu gosto. A capoeira regional normalmente é um jogo mais acelerado que o estilo Angola. Aqui os movimentos são mais soltos e em pé. Ao som do berimbau, mãe e filho se confraternizam e mostram que capoeira também é assunto de família. É um prazer enorme porque eu venho acompanhando ela desde o início do processo dela na capoeira
e ela também me acompanha desde o início do meu processo da capoeira. Então, se tornou união, então posso participar com ela pode participar comigo, não tem desavença nem nada, eu levo ela para a joga, ela me leva e assim vamos. É um ótimo, é um prazer enorme participar. É emocionante, levando-se em conta que eu comecei na capoeira acompanhando-os desde pequenininho. E aí me apaixonei e fui ficando. E hoje agora? Hoje eu tenho o privilégio de jogar com eles. E tudo isso representa um pouco da capoeira, a reunião entre amigos, o jogo entre pais e filhos, entre irmãos. Um momento de confraternização em que se une a cultura, o esporte e o lazer. Você viu o Ronald aí Vi, jogando sim. capoeira? Vi, O cara sim. entende, é fera, né? É, o cara entende, na verdade, ele está mostrando mais uma faceta dele, né? Se abrindo aqui para nosso programa Esporte Debate. Entre várias, né? Descobrindo, né? Mais uma personalidade dele que estava escondida, não sei há quanto tempo, dentro daquele corpo, daquele cidadão. Mas Se manifestou, né? Se manifestou, tem vários movimentos elásticos e acrobáticos, né? É verdade. Inclusive postou diversos vídeos nas redes sociais desse momento tão importante para ele que foi a graduação, né, Ronald? Foi graduado lá. Show de bola, Ronald. Ele me explicou lá, o que aconteceu foi o seguinte, existiam dois grupos, Jurinha, um grupo do mestre Miyagi, né, Ronald? E aí se transformaram em apenas um grupo, né? Que é o Camará, né, agora? Camará Capoeira, exatamente, aconteceu na academia lá no Quatrai, que ele faz parte, por sinal, morador do bairro do Quatrai durante muitos anos, Ronald II, né? Conhece tudo por ali. Conhece tudo por ali e então esse momento foi de extrema importância para toda aquela comunidade do bairro, né? Porque foi um evento grandioso, gigantesco, né, Ronald II, né? Mais de 200 pessoas lá. E que vale a pena sempre, né? Esse né? registro aqui do Esporte Debate da TV Assembleia, né? Sim, vale a pena e é uma prova que nossos repórteres também são atletas, né? É verdade. Tá aí, ó, seguindo o exemplo de Joel, todo mundo praticando esporte. Exato. Gente, agora vamos falar de futebol. Olha, 24 de setembro de 1932, através de uma dissidência do Sírio, surgiu o Maranhão Atlético Clube, uma das mais importantes agremiações do futebol do estado do Maranhão e, por que não dizer, do Nordeste. O Maranhão, nesse domingo, completou 85 anos de uma história de glórias e muitas conquistas no futebol do Maranhão e a nível de Brasil também. Ô, Greg, Maranhão Sim. completando 85 anos, tem muito o que comemorar, são 15 títulos estaduais, Sim. participações em Taça Brasil. Você sabia? O Maranhão disputou 2 campeonatos brasileiros da primeira divisão, em 1979 e em 1980. Sabia, sim. Chegou à terceira fase de Copa Norte, Copa do Brasil também já teve grandes atuações, participações, e este ano não subiu para a Série C, porque não teve a sorte de enfrentar, por exemplo, o Globo, que seria o adversário. A CBF mudou e o Maranhão acabou pegando o Operário de Ponta Grossa do Paraná. Na verdade, Juliano, tem aqui um pequeno... Eu até vi você falando isso de manhã na rádio, na Rádio Educadora, na nossa co-irmã, né? Mas não foi isso, Juliano. O Operário foi das quartas de final. Nas oitavas de final era Globo, sim, como você lembrou. Só que aí teve aquela problema na reorganização. E o Maranhão, se eu não me engano, pegou um time do Acre. Se eu não me engano, foi Não, foi o Santos do Amapá. Foi o Santos do Amapá. Exatamente, foi o Santos do Amapá. Mas se naquele contexto... O cruzamento seria outro. O cruzamento seria outro, lá atrás, né? Exatamente, o cruzamento seria outro lá atrás e tal. E o Maranhão... E talvez o Maranhão não pegasse o Operário. Não pegasse o Operário. Esse foi o grande problema de pegar a equipe que tinha o maior investimento. Isso. A folha salarial do Operário, eu conversei com os dirigentes do Operário, 350 mil reais. É uma folha de patamar de Série B, né? Não é com o time que vinha de Campeonato Paranaense, né? Com a base sendo mantida desde 2015. Exatamente. Então eles fizeram um planejamento para subir. É verdade. Né? Não, o Operário, disparado o melhor time da Série D de 2017. O Maranhão, como você bem lembrou, deu esse azar desse cruzamento, pegar o Operário e ser eliminado precocemente. Porque se não fosse isso, rapaz, eu tenho certeza que o Maranhão estaria assim disputando a Série C do ano que vem. Né, que era um resultado importantíssimo. Mas falando aqui brevemente da história do Maranhão Atlético Clube, como você já bem lembrou, são 15 campeonatos maranhenses, né, conquistados. Também podemos destacar aqui a participação na Taça Brasil de 64, na Taça de Praia de 81, 83, 84 e a Copa Norte de 2000, né, Juliano? Importantíssimo também.
e 6 vezes na Copa do Brasil. Hoje Copa Nordeste, né? Mas antigamente Sim. o futebol do Maranhão jogava a Copa Norte. A Copa Norte, 6 vezes disputou a Copa do Brasil e 2 vezes a Série A, como você bem lembrou, 79 e 80. É bom que o Maranhão se prepare, né, para disputar o ano que vem, de 2018. E que aposte todas as suas fichas no Campeonato Maranhense. Isso, porque o Maranhão não tem Série D, por exemplo, para disputar no que vem. Não disputa o Campeonato Brasileiro. Exatamente. Então, vai ter que construir, buscar essas vagas no Campeonato Maranhense. Para conseguir os acessos. Para conquistar vaga de Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D. Exatamente. Então, parabéns. Mas é um time de uma torcida maravilhosa. Se você perguntar para o boliviano ou para o motense, o segundo time dele é o Maranhão Atlético Clube. Exatamente. Por isso que a gente... simpática, né? Exatamente. Por isso que a gente está aqui parabenizando mais uma vez o Maranhão Atlético Clube pelos seus 85 anos de fundação. Parabéns, torcida boliviana. Parabéns, torcida maquiana. Parabéns, Bode Gregório. É verdade. Um abraço especial aqui à torcedora Sebastiana, ao Chaves, ao João, a todas as organizadas do Maranhão, Inflamac, Partido do Bode, Macão Machão da Ilha, a diretoria atual que tem no Conselho Deliberativo, o Carlos Mendes, o eterno presidente, que vai completar 50 anos na diretoria do Maranhão Atlético Clube, uma data importantíssima. O João Araújo, o presidente do Conselho Diretor hoje, o William Rio Branco, fez um grande trabalho. Fez sim. Ao lado do Antônio Macedo. Atleticanos como Nicolau do Alibe Neto, né? Tem vários, quase 100 anos. Atleticanos ilustres tem muito, vivinho né? aí para contar essa história do Maranhão Atlético Clube e viver um momento que é dignificante para o futebol do Maranhão, né? O Maranhão é uma marca indelével do futebol maranhense. É sim. Depois do intervalo, vamos destacar o acesso do Sampaio Corrêa à Série B do Campeonato Brasileiro. Não sai daí, a gente volta já com Esporte e Debate. E a torcida boliviana está em estado de êxtase. O Sampaio Corrêa Futebol Clube está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. O tricolor no mata-mata da Série C, depois da melhor campanha entre 20 clubes em 2 grupos na competição de 2017, o Sampaio jogou mata-mata contra o Volta Redonda do Rio. Primeiro jogo fora de casa, você se lembra, o Sampaio venceu por 1-0 o gol do volante Zaqueu. Na partida de volta nem precisava vencer e foi justamente o que aconteceu. O Sampaio abriu o placar, cedeu o empate, mas com o empate o tricolor de aço volta à Série B do futebol brasileiro. O torcedor estava otimista e organizado, tanto que 2 horas antes do jogo já tinha gente entrando no Castelão e garantindo antecipadamente o seu lugar. E a propósito, para todas as idades, otimismo foi a palavra-chave. A expectativa é muito grande, se Deus quiser, hoje é 3-0 para o Sampaio e o acesso está garantido, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ítalo, o que tu acha que vai acontecer nesse jogo de hoje aí, qual é o teu palpite? 3-0. O Estádio Castelão foi acomodando seus quase 35 mil torcedores, enquanto a Bolívia Querida se preparava para receber a equipe do Volta Redonda, que precisava vencer fora de casa. Início de jogo e 2 times tentando se encontrar em campo. Nessa jogada, o primeiro susto dentro da pequena área. Bola perigosíssima, conduzida por David Batista. O Sampaio deu troco em seguida com esse chute de Felipe Marques, que recebeu em profundidade e isolou de frente para o gol. Aos 40 do primeiro tempo, Marcelo cobrou o escanteio. Alex Alves tirou do jeito que pôde e na volta, Bruno Barra perdeu. Antes de terminar o primeiro tempo, o time da casa quase abre o placar com uma esquerdinha, mas André estava lá. A primeira etapa encerrou sem gols. Após o intervalo, os times voltaram mais agressivos ao jogo. Nesta oportunidade, o Sampaio Corrêa desceu em contra-ataque rápido e o Tinho recebeu livre pela direita e tentou o passe para Fernando Sobral, livre na área, mas o cruzamento saiu errado e foi direto para as mãos de Andrei. Depois foi a vez de Felipe Marques, que rolou para os pés de Marlon, o zagueirão Luan salvou. Só aos 36 do segundo tempo saiu o primeiro gol, com Fernando Sobral, que recebeu sozinho no meio da área e balançou a rede, fazendo a alegria da torcida. Sampaio 1, Volta Redonda 0. Mas a euforia durou pouco tempo. Djá cobrou escanteio na segunda trave, a bola passou por Alex Alves e encontrou o zagueirão Luan. Ele subiu mais alto que todo mundo e empatou o jogo. Depois do gol de empate, Isaac passou pela marcação e bateu cruzado, mas Andrei fez uma defesa monumental. A segunda etapa foi até os 49, mas o placar permaneceu o mesmo, o que garantiu o acesso da Bolívia Querida à Série B do Brasileirão 2018. Festa garantida na torcida.
O presidente não poupou elogios ao técnico Francisco Diá. Fica o meu agradecimento a esse grupo fantástico de jogadores, profissionais, comprometidos, focados. Essa comissão está comandada por esse cara que tem jeito de louco, mas é um gênio, o Diá. O Diá tem 70% de aproveitamento no Sampaio. É um cara que se tivesse um empresário, ele estava numa Série A. E o meu agradecimento, afinal, vai ao torcedor, esse torcedor que sempre me apoiou, são 10 anos e meio. Esse é meu 4º acesso no Sampaio. Já fui para a Série C, da Série D para a Série C, da Série C para a Série B e hoje novamente. E ninguém faz nada sozinho. Eu aprendi isso no futebol e na política, que sozinho não se faz nada. Com muito trabalho, né? E a dedicação, a ajuda do presidente Sérgio Frota, da diretoria, todos que fazem Sampaio, apostou no nosso trabalho. A união do grupo foi importante. E o grito de que aqui no Maranhão quem manda é o Tubarão foi ouvido muito bem pelo elenco do Sampaio Corrêa, que realimentou a esperança da torcida boliviana de ver um dia o time na Série A. Agora é se confortar e comemorar, porque a Bolívia querida voltou à Série B do Brasileirão. Greg, Sim. festa no estado do Maranhão. Eu vi também a nível nacional, São Paulo, Rio de Janeiro, muitos torcedores com a camisa do Sampaio Corrêa, nas matérias que repercutiram a nível nacional. E o Sampaio teve vários momentos nessa temporada, né, de desconfiança por parte do torcedor, de desconfiança por parte da imprensa. E, de repente, reconstruiu tudo a partir da chegada do Francisco Diá. Certo. E olha o que esse homem fez, botar 20 jogadores, entre eles, só para nós dois aqui, os dois ídolos do time. Ele disse, não quero contar com nenhum. Edgar, que já não estava quando ele chegou, ele disse, nem quero de volta. E o Pimentinha também liberou. O time fez essa campanha. Fez, espetacular. É verdade, Jurinha, e a gente pode destacar a campanha do Sampaio nesse ano de 2017 por vários momentos, mas primeiramente ali no primeiro turno do Campeonato Maranhense, quando depois daquela péssima gestão do Vinícius à frente do Sampaio Corrêa, o Sampaio mudou e trouxe o Francisco Diá. Nesse momento que para mim é o marco dessa... Foi um divisor de águas. Isso, o divisor de águas. O Francisco Diá, quando chegou na equipe do Sampaio Corrêa, também foi muito criticado, inclusive por nossos companheiros e pela imprensa. Foi pedido a cabeça dele. Exatamente. E o presidente o manteve, né? E o presidente o manteve. Inclusive, ele falou isso agora, Sim, né? Verdade. Segurou. Ele admitiu que boa parte da imprensa e a maioria de torcedores queria essa saída do Sampaio. Exatamente. Falando até pejorativamente do Francisco Diá, dizendo que não, ele não tem mais idade, ele é um velho, ele não sei o quê. Coisa até que é preconceituosa. Preconceituosa, mas o Francisco Diá está muito competente. Muito competente, entende muito de futebol, diversas oportunidades. Eu pude entrevistar ele no gramado ali, falando de aspectos de jogos, de esquema tático, coisas assim, que conhece muito o esporte. Mas agora falando propriamente do jogo, que garantiu o acesso do Sampaio Corrêa, a gente pode dizer o seguinte: ele foi diferente do jogo lá em Volta Redonda, porque lá em Volta Redonda o Sampaio anulou completamente a equipe do Volta Redonda. Foi o dono do jogo. Foi o dono do jogo, fez 1-0, poderia ter sido mais, como a gente lembrou aqui. E aqui parece que o Sampaio entrou muito nervoso, muito tenso em campo. Ansioso, né? Muito ansioso, exatamente. No afã de buscar logo o resultado, né? O Sampaio até deixou de jogar. Né? De se impor mais, principalmente no primeiro tempo. Exatamente, no primeiro tempo, inclusive errando várias saídas de bola, vários passes ali, vamos dizer assim, na entrada da área, errando demais. O Sampaio errou muita saída de bola com os dois volantes, os laterais também erraram muito. Agora eu vou dizer uma coisa para você, o Francisco Diá é competente, é claro, que no momento que você questiona alguém que conquista o acesso, o torcedor pode dizer, mas Juraci, mas deu certo. Agora, eu não teria entrado em campo com os dois volantes que ele escolheu. Eu não abriria a mão do Valderrama. Por quê? Pela leveza, pela fluidez que ele dá no meio campo como segundo volante, para sair com essa bola. Ele dá mais ritmo. E alcançar a intermediária vizinha, projetando os flancos do campo, porque ele aparece muito bem como surpresa também. Já não é essa a característica do Zaqueu. Não. É um jogador mais preso à marcação, né? O Valderrama, ele tem mais dinâmica de jogo. Mobilidade. Isso, e nesse processo de transição de defesa para ataque, ele tem mais velocidade, inclusive distribui melhor a bola, assim. E outra questão que ele vai ter que rever não dá para o Marlon ficar no banco. Isso que eu queria falar, que para mim foi o principal ponto do jogo do Sampaio, é que o Marlon não tem como ser reserva do time do Sampaio Corrêa. Não sei se ele vai tirar o Wiltinho do jogo, se vai tirar o Fernando Sobral do jogo, mas o Marlon não tem como ser reserva. O jogo terminou 1-1.
o jogo terminou 1-1, lá foi a emoção, a torcida toda comemorou. Era o resultado que precisava. O Sampaio fez um gol já no final do segundo tempo. 36 minutos. Exatamente. Fernando Sobral. Fernando Sobral, aos 36 minutos do segundo tempo. Numa assistência fantástica. Né? Isso, uma assistência do Marlon, né? Do Marlon, e que sofreu um empate ali, que foi a agonia da torcida do Sampaio Corrêa. Na falha do Alex Alves. O Alex Alves saiu mal do gol. Caçou a borboleta, né? Caçou a borboleta. E a bola sobrou, o zagueiro Luan fez o gol. 41 fez o gol da equipe do Volta Redonda. Só que aquele resultado de 1-1 garantiu o acesso ao Sampaio Corrêa. E assim fez. O Sampaio conseguiu o acesso, conseguiu o principal objetivo desse ano de 2017, que era o acesso. E agora, como eu falei nos programas passados, é disputar o título. Dá para buscar essa quarta estrela? Dá para buscar a quarta estrela. A equipe do Fortaleza não tem nada demais. Só tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos dizer assim, atividades fora de campo, bastidores do futebol, mas o Sampaio pode sim conquistar esse acesso. É bom lembrar também, Jurinha, que o Fortaleza conseguiu esse acesso para a Série C no jogo contra o Tupi, muito polêmico, com 2 gols do Tupi anulados. Teve apito amigo? Pode ter sido que tenha. Eu vi até alguns lances assim, mas teve 2 gols do Tupi anulados, então o Sampaio tem que se precaver. É muito importante, é de fundamental importância mesmo conquistar o título. Eu vou dizer aqui para você baixinho, esse pessoal da CBF, Marco Polo Del Nero, pessoal da comissão de arbitragem, quando eles veem a possibilidade de um jogo com casa cheia, eles vestem a camisa do time. Veste. Sabia? Diz que estava todo mundo na CBF já com a camisa do Fortaleza. Né? Mas eles vão vestir a camisa lá e quando chegar aqui eles vão vestir a camisa daqui. Tem que porque vestir. O Castelão daqui vai estar lotado também. Também, verdade. Então eles vão ter que vestir a camisa daqui também. E é bom lembrar, Julinho, também... E o Tupi, você veio lá, algumas testemunhas? Não tinha ninguém. É bom lembrar também que só para... Não, mas quando não tem ninguém, você é um cara inteligente. Sim. A gente usa da formalidade. Sim. Eram testemunhas. Testemunhas. Entendeu? E é bom lembrar aqui, só para encerrar, porque a gente já está recebendo pressão aqui do nosso Gleidson aqui, está pressionando aqui verdade, a nossa equipe nossa equipe aqui. O São Bento de Sorocaba também conquistou acesso à Série B de 2018. É uma equipe forte. Eliminando a equipe do Confiança, que foi a nossa última colocada do nosso Grupo A. E agora, durante o nosso programa, estão jogando Tombense e CSA. Flávio Araújo pode conquistar mais um acesso para a sua carreira como rei do acesso. Que cai no colo, porque ele não participou de toda a campanha do CSA. Exatamente. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate. Muito obrigado pelo carinho da sua honrosa e indispensável audiência. E lembre-se, toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 51.2, às 8 da noite. E a reprise do programa em 2 horários, 7h30 e às 2h30 da tarde. Ô Greg, os nossos canais de interação para que o telespectador possa sugerir, possa fazer alguma crítica, elogio, participar através das redes sociais. Pois é, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através do nosso canal de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828. O nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo da sua tela. E bom lembrar sempre que o nosso programa estará completo no Facebook e nas redes sociais da TV Assembleia, a partir de amanhã, terça-feira, completinho, sem nenhuma interrupção, né? Diria tudo certinho. E mandar um abraço para alguns bolivianos ilustres. Meu amigo vereador Rachid Sawaia, da cidade de Rosário. Opa, um grande Kemuel aqui também, boliviano doente aqui também, tá? Só precisa ir ao estádio. Tem que ir para estádio, já cobrei isso dele. E torcida boliviana, comemore. Você conquistou o acesso e agora vai buscar o título. Ô Greg, um grande abraço, é sempre um prazer estar com você no Esporte Debate. Depois eu queria a sua autorização para mostrar aquela foto ao final do jogo, Sampaio 1, Volta Redonda 1. Pode mostrar, não tem problema. Gente, final do Esporte Debate, um grande abraço e a gente se vê pela ilha. Até lá. Até mais.